Glória a Deus. Nova Ordem Mundial Foro de São Paulo, Illuminati Ursal. O senhor já ouviu falar sobre isto? O senhor está mentindo, o senhor sabe sim do que estou falando. Algo bastante pesquisado na internet é sobre os Illuminatis e a Nova Ordem Mundial. Para muita gente, isso ainda é teoria de conspiração. Para muitos, é uma coisa real e já está se concretizando. Eu digo que esse assunto está entre as duas coisas. Em parte, ele é real sim. E em parte tem umas coisas aí distorcidas e muito absurdas, que faz com que pareça uma teoria de conspiração. Bom, para falar sobre esse assunto de Nova Ordem Mundial, é impossível não falar, mesmo que brevemente, sobre o sistema de modo geral, também chamado de mecanismo e de outros nomes. Porque uma coisa está dentro da outra. Muita gente nem sabe o que é o sistema ou como ele funciona. Mas quando descobre a verdade, liberta a própria mente de um controle que é imposto por ele. Eu tentei fazer um vídeo bem completo sobre o assunto, tá, gente? E diferente. Eu não quero dizer que esse vídeo aqui seja melhor do que qualquer outro vídeo na internet. Mas sem dúvida, ele é diferente de todos os que você já viu sobre o assunto. Porque eu falo sobre a origem do problema, a raiz dele, enquanto que os outros falam apenas sobre os galhos. Vocês vão entender ao longo do vídeo o que eu quero dizer. Bom, primeiro eu vou falar sobre os tais Illuminati. Tem muita paranoia em relação a isso, e eu vou separar aqui o que é verdade do que o que realmente é teoria de conspiração. Bom, o que a gente sabe de fato sobre os Illuminati, e isso é real, é história, é que existiram diversas sociedades com esse nome, cada uma tendo surgido como movimentos filosóficos de curta duração, em especial na época do Iluminismo, que foi o período no qual surgiu a mais conhecida dessas sociedades, os Illuminatis da Baviera. Baviera é um estado da Alemanha, para quem não sabe, tá, gente? Eu não vou me aprofundar aqui. Primeiro, para o vídeo não ficar muito longo. Depois, porque esse não é o assunto principal do vídeo. E também porque não vem ao caso dar mais detalhes. Mas em resumo, foi uma ordem de livres pensadores no século XVIII, cujo objetivo era propagar o iluminismo. Há quem diga até que eles tiveram participação na Revolução Francesa, que também teve base no iluminismo. Esse movimento pregava a razão e a ciência no lugar de Deus. Eu nem preciso falar que isso ameaçava os interesses da igreja, né? Que ainda nessa época tinha muito poder. Então a igreja acabou com essa ordem. E fim da história. Ou quase. Será que é o fim da história? Bom, segundo muitos, essa ordem teria sobrevivido de forma secreta, chegando até os dias atuais e blá blá blá. E hoje eles controlam o mundo. Olha, eu não vou ser leviano de dizer que isso é mentira. Afinal, eu prego em todos os meus vídeos o questionamento, a ruptura com a ideia de verdade absoluta. Então, pode existir sim uma sociedade secreta chamada Illuminati hoje. É possível. Afinal, como o nome diz, é secreta. Se existe, a gente não tem como saber se é verdade ou mentira. Mas é bem improvável que isso seja verdade. E uma coisa na qual eu não acredito, porque todas as evidências apontam o contrário. Mas eu não descarto 100% a possibilidade de que ela exista. Mas, segundo a versão oficial, ela acabou ainda ali no fim do século XVIII, começo do século XIX, por causa do grande poder que a igreja ainda tinha.
O resto da história, da lenda, né, surgiu, eu não sei dizer se surgiu, mas se popularizou no romance do Dan Brown, que essa sociedade controlaria o mundo e blá blá blá, e tem gente que não sabe separar ficção de realidade. Mas a verdade é essa. Ainda sobre os Illuminati, existe um mito envolvendo a nota de $1, que teria um símbolo dito Illuminati, né, o olho que tudo vê. Na realidade, esse símbolo, ele é maçom, tá? Não é um símbolo Illuminati, é um símbolo maçom. Porque os fundadores dos Estados Unidos, em sua grande maioria, eram maçons. Muitas figuras da história dos Estados Unidos eram maçons. A maçonaria está muito presente na história dos Estados Unidos. Só deixando claro que a maçonaria não é algo ruim, tá, gente? Eu vivo dizendo isso em vídeos meus, que nenhuma instituição por si só é ruim, é do mal. Acontece que pessoas com objetivos ruins adentram essas instituições e se utilizam do poder dela, né, da influência dos seus membros para realizar seus objetivos. Isso inclui, obviamente, a maçonaria, mas a ordem em si não é ruim, nem tem objetivos ruins. Algumas pessoas dentro dela, sim. Eu pretendo fazer no futuro um vídeo apenas sobre a maçonaria, né, contando sua história, falando sobre seus ideais, enfim. Agora, o que existe de verdade são famílias bilionárias ou multimilionárias que controlam tudo. Geralmente dizem aí que são 13, né? 13 famílias, mas não se tem um consenso sobre o número de famílias. Alguns dizem que são 6, outros que são 8, outros que são 13. O que se sabe é que entre essas famílias estão incluídos os Rockefeller, os Rothschild, os Bush, os Ford, o George Soros, entre outros. E para se referir a essas famílias, muitos, o que inclui a mim, utilizam o termo Illuminati. Apenas isso, utilizam um termo, uma palavra. É daí que surge a confusão e as distorções, fazendo com que muitos caçoem e chamem de coisa de louco, teórico de conspiração. Isso aqui não é teoria de conspiração, tá, gente? É um fato de conspiração. Quando o sistema, a mídia e outros meios quer tirar a credibilidade de algo e fazer com que pareça ridículo, usa o termo teoria de conspiração. E a partir de então, qualquer um que toque no assunto com seriedade é chamado de louco ou idiota, zombado, ridicularizado. E é exatamente isso que eles querem. Você que zomba de quem fala sobre esses assuntos, sem procurar saber ou pesquisar a respeito, está ajudando quem está no poder. Sem saber disso, é claro, mas está ajudando eles. E alguns membros dessas famílias são maçons. Como eu disse, se utilizam da grande influência que a ordem possui para objetivos ruins. Por isso, quando você ver alguma associação entre maçonaria e os Illuminati, é disso que eles estão falando. Membros dessas famílias dentro da maçonaria, e não de uma sociedade secreta. Mas são essas famílias Rockefeller, Rothschild, Ford, Bush, o próprio George Soros, entre outros, que controlam no mundo inteiro a economia, a educação, a política, a cultura, a saúde, os meios de comunicação, comportamentos, ideologia, tudo.
Essas famílias não são necessariamente as mais ricas do mundo, mas estão entre as mais ricas e são as que têm mais influência. Parece aí, alguns dizem que eles têm uma fortuna bem multifacetada, tornando difícil um cálculo exato, e por isso raramente eles aparecem nas listas que saem em revistas aí falando sobre as famílias mais ricas, né? Esses nomes eles não aparecem nem no top 5, mas é por causa disso. Infelizmente, muita gente ainda acha que isso é teoria de conspiração. Mas não é. Diferente do que muitos dizem, isso não é teoria de conspiração. Muitos dados são públicos. Acontece que o ser humano só enxerga aquilo que quer, se recusa a pesquisar e prefere viver na sua bolha. A gente vive na era da informação. A gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a internet. Na era da informação, meus amigos, só é ignorante quem quer ser. Mas voltando aqui, o maior foco do trabalho desses caras é nos Estados Unidos, mas eles agem no mundo todo. Quem realmente manda em tudo são os bancos e as grandes corporações, controladas por eles e por outras famílias que eu nem citei. Para vocês terem uma ideia, a Reserva Federal dos Estados Unidos é uma instituição privada. Eles usam as mídias para nos dividir, para colocar irmão contra irmão, mulher contra homem, negro contra branco, homo contra hétero, enquanto eles roubam, saqueiam e nos escravizam. Agora é aqui que entra a questão da nova ordem mundial. Finalmente, eu tenho certeza que muita gente clicou no vídeo e abriu apenas por isso, né? Nova ordem mundial no título é bem chamativo. Mas como eu disse, esse vídeo aqui é diferente de todos os outros que abordam o assunto. Porque enquanto muita gente dá uma importância exagerada à questão da nova ordem mundial, eu digo que isso é apenas um problema pequeno dentro do sistema. Calma, eu explico pra você. Bom, primeiro vamos à definição do que é a nova ordem mundial. O que seria, né? Porque muitos ainda não sabem, e outros acham que sabem, mas têm um conceito errado, ou se confundem. O que seria uma nova ordem mundial? O termo parece forte, e dá a entender que vão exterminar todo mundo, e recomeçar o mundo do zero, ou algo assim. Mas não. Segundo dizem alguns, seria um plano através do qual seria estabelecido um único governo mundial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law
not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. De forma bem resumida isso, pra gente não se estender tanto. Quem tiver interesse, eu sugiro que pesquise por conta própria por maiores informações. Mas, em resumo, os países independentes não mais existiriam e o mundo seria unificado. E uma única pessoa, ou grupo de pessoas, controlaria tudo. Um único idioma, que já é o inglês, né? Uma única moeda, uma única cultura, e etc. E na teoria, tudo isso é lindo, maravilhoso. Imagina um mundo sem divisões, sem lutas, guerras, pensamentos diferentes. Mas aí é que tá. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Basicamente o mundo inteiro seria controlado por essas pessoas. Não que já não seja, de certo modo, mas esse controle seria muito mais amplo. O mundo só vai chegar, de fato, num estado de paz absoluta quando as pessoas aprenderem a conviver pacificamente, umas com as outras, respeitando as diferenças, o que pode ser alcançado através da espiritualidade. E não com a extinção de todas as culturas e ideologias para que uma só seja colocada. Isso é uma coisa absurda. O termo Nova Ordem Mundial também é usado para se referir ao mundo pós-Guerra Fria. Mas não confundam, tá, gente? O assunto aqui é outro. Também confunde-se muito os termos globalização, que é o mundo que a gente vive, onde os países dependem uns dos outros e fazem comércio. E globalismo é sobre o que a gente está falando. Essa coisa envolvendo nova ordem mundial, uma agenda globalista que visa a implementação dessa nova ordem. É outra coisa, mas muita gente confunde esses termos. Bom, a gente tem o exemplo da própria União Europeia, que basicamente não é o povo que manda lá, e sim um grupo de pessoas lá, uns burocratas que ninguém escolheu, ninguém votou neles, eles simplesmente estão lá e decidem como o pessoal de lá vive, eles que decidem as leis. A União Europeia seria o primeiro passo dessa agenda globalista, que visa implantar uma nova ordem, o estopim. E agora a gente entra em um assunto que foi bastante comentado algum tempo atrás nas redes sociais, por conta das eleições de 2018. A URSAL. Durante as eleições de 2018, surgiu aí uma figura, um candidato a presidente da República, chamado Cabo Daciolo, que já chegou falando sobre a nova ordem mundial, os Illuminati, e sobre um plano chamado URSAL. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. E ele virou meme, virou alvo de piadas. E com razão. Mas muito do que ele falava é verdade. Não tudo. Por isso que a gente tem que dar uma boa peneirada aí no que ele falou. Geralmente quem mais fala sobre esses assuntos de nova ordem mundial é o pessoal religioso, cristão, que se embasa na Bíblia. Fala da vinda do anticristo, a besta do apocalipse, essas coisas. Eu não vou dizer que tudo isso está errado ou tirar o crédito. Como eu sempre digo, esse canal aqui respeita todas as crenças, ideologias, filosofias e religiões. No entanto, o pessoal que possui outras religiões, ou nenhuma, ou são ateus, ou agnósticos. Em resumo, o pessoal que não é cristão, acaba não dando a devida importância para esses temas, porque para eles é só viagem do pessoal religioso, besteira. Sendo assim, eu vou falar sobre isso de um ponto de vista mais neutro, assim,
Eu não vou entrar em questões bíblicas, falar de apocalipse, besta e tal. Primeiro porque eu não acredito muito. Como já dito, eu respeito totalmente quem acredita, mas eu particularmente não acredito. Mas não é por não acreditar que eu não vou falar, sim para atrair a atenção de outros grupos que não os cristãos, que geralmente fala que é besteira, enfim. O Cabo Daciolo surgiu nas eleições com esses papos e virou motivo de chacota. Mas parte do que ele diz é real. O único problema do Daciolo é se basear muito na religião. Eu sinceramente admiro muito. Acho linda essa devoção dele. Mas essa coisa de nova ordem mundial vai muito além do que apenas religião. Mais especificamente, o cristianismo. Tá além de tudo isso. E, para o pessoal que não é cristão ou que é ateu, as falas dele soam ridículas. As coisas que o Daciolo fala são apenas delírios de um fanático religioso. Mas não, grande parte do que ele fala é real. O problema é a maneira como ele fala. Acaba não passando credibilidade. É claro, tem alguns pontos que a gente tem que esclarecer. Aquele vídeo cômico, onde ele fala das estátuas da Havan e tudo mais. Vai indo pra trás que eu quero mostrar pro povo, vai indo pra trás. Olha onde que eu tô. Chegaram, começaram a botar isso aqui no nosso país, ó. Vai indo pra trás, você vai ver, você vai entender o que eu tô falando. Vai sair uma por uma. Se quiser colocar no máximo de 2 metros. E cada uma que colocar no meu país vai ter que colocar no teu país. Foi um grande exagero da parte dele, né? Eu acho até que foi propaganda política mesmo, pra virar meme e se promover. Pode ser que não. E ele realmente pense que aquilo ali é uma ameaça, mas seria exagero demais, né? Outro ponto em relação a ele é quando ele fala da maçonaria. A maçonaria em si não é uma coisa ruim, como eu já disse. Mas sempre que ele fala de maçonaria, fala com desprezo, né? E o terceiro ponto é sobre a famosa Ursal, dita pelo Cabo Daciolo. Mó galera fez deboche dele, postando foto de ursinho escrito Ursal. Sabe, um monte de idiota que nem sabe o que é, mas se recusa a pesquisar. Bom, eu ainda tenho minhas dúvidas em relação à figura do Cabo Daciolo. A princípio eu achava que ele nada mais era do que um personagem. Não que agora eu não ache mais isso, só que eu vi que muito do que ele fala deve ser levado em conta, sim. É lógico, tem que dar uma boa peneirada no que ele fala, como eu já disse. Mas a última coisa que se deve fazer é ridicularizá-lo. O Enéas, o melhor presidente que o Brasil não teve, foi muito ridicularizado no passado também. E hoje o pessoal se deu conta de que idiotas éramos nós que zoávamos ele. O pessoal percebeu quem ele era de verdade. E ele também, já naquela época, mais de 20 anos atrás, já falava sobre George Soros e a nova ordem mundial. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros 2 candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. É que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Que Deus o tenha em bom lugar. Aliás, nessa época do Enéas, foi que o então presidente FHC vendeu a Vale do Rio Doce a preço de banana. Adivinhem para quem? Pro George Soros, que age nas sombras aqui no Brasil desde o governo Itamar Franco. O cara controla a saúde, a educação, as ideologias, a cultura e fez de marionete muitos políticos aí, o que inclui Lula e Dilma. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica e mundial. Senhor presidente, os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial
e a mudança de clima têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Mas voltando aqui na questão da Ursal, para você entender a Ursal, também chamada de Unasul, você tem que entender o Foro de São Paulo, que hoje faz reuniões abertamente. No princípio, o Lula falava que era besteira, viagem, uma piada de mau gosto. Mas ele existe. Hoje todo mundo sabe que existe. E ele foi fundado em 1990 por Lula e Fidel Castro. O Foro de São Paulo tem esse nome porque a primeira reunião dele foi feita em São Paulo. E esse foro ele foi feito para reunir toda a esquerda da América Latina. Toda mesmo. Não só partidos políticos, mas também organizações criminosas como as Farc, MST, MTST, guerrilheiros e tudo de pior que existe. E o objetivo do Foro de São Paulo é de implantar o comunismo ou o socialismo, que na teoria tem diferença, mas na prática as duas são a mesma coisa, em toda a América Latina. No começo, as reuniões do Foro de São Paulo eram feitas secretamente, até porque não se tinha a internet, a lindíssima, bela, maravilhosa internet. E quem falava sobre isso era chamado de maluco, idiota, teórico da conspiração. O próprio Lula, safado que era, negava a existência dele. Mas hoje todo mundo sabe que existe. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder. Chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Aí é que entra a existência da Ursal. Esse nome, Ursal, surgiu como uma piada. Ele não é usado no Foro de São Paulo. Ele foi usado pelo Cabo Daciolo. E aí virou piada. Mas o plano é real, sim. Ursal, ou União das Repúblicas Socialistas da América Latina, é uma unificação, né, que inicialmente foi planejada para ser feita não de uma forma física, né, questão territorial, unificando os territórios, como na União Soviética, não, mas de forma econômica, né, esse bloco seria como a União Europeia. O Foro de São Paulo era, e ainda é, formado por uma corja alinhada ideologicamente. PT, PSOL, PSDB, que dizia fazer oposição ao PT, mas essa oposição era totalmente falsa, e hoje todo mundo sabe que era falsa. E partidos de outros países, eles tiveram sucesso durante um tempo, infelizmente. E até pouco tempo atrás, a maior parte dos países da América Latina possuíam governantes comunistas.
E eles estavam a um passo de unificar de uma vez por todas a América Latina, facilitando o controle daqueles senhores que eu falei lá no começo do vídeo. Essas famílias ricas, os chamados Illuminati. Agora, o sistema se mantém, independente da direita ou da esquerda no poder, independente de ser a nova ou a velha ordem. O mundo continua tendo os mesmos donos. O mecanismo se mantém. Na verdade, os Illuminati, que eu já expliquei que são essas famílias e não uma sociedade, estão acima de esquerda e direita. Eles espalham mundialmente o câncer caótico que é o comunismo, só para depois se apresentarem como os salvadores. E no final, eles acabarão com a própria massa de manobra, a esquerda. Esse pessoal multibilionário que acha que o mundo é deles, são quem financiam os movimentos de esquerda. O pessoal que pensa que está lutando contra o capitalismo são financiados pelos próprios capitalistas. E o pessoal que pensa que está indo na direção contrária do imperialismo está indo exatamente na direção dele. Capitalismo e comunismo são dois lados de uma mesma moeda. São peças de cores diferentes em um jogo de xadrez. E os jogadores são esses senhores, essas famílias. Esses ditos Illuminati. A nova ordem é definida pelo Peter Joseph, que é o criador da trilogia Zeitgeist, que eu vou falar já já. Eu tive que separar um espaço único para falar apenas sobre isso, né? Mas esse sujeito, ele define a nova ordem mundial como uma tendência ao invés de um grupo. Basicamente é uma estratégia para manter o controle. Independente da nova ordem obter sucesso ou da velha permanecer, o sistema continua, enquanto o pessoal fica nessa guerra de esquerda versus direita, conservadores versus liberais, capitalistas contra comunistas. Independente de quem ganhar essa guerra, eles estão lá assistindo de camarote e eles vão continuar mandando em tudo. Muita gente sabe disso e luta contra. Mas no campo físico, vários ativistas, anarquistas, hackers, etc., eles vão contra o sistema. Mas é tudo em vão. Essa é uma luta que não pode ser vencida no campo físico. Não pode. A internet está derrubando o sistema, levando muita gente à iluminação. Por isso querem acabar com ela. Se todos buscarem a espiritualidade, a iluminação, o conhecimento e a sabedoria, esses senhores não terão mais poder. Porque eles vivem exatamente da nossa ignorância, dos nossos conflitos e da luta entre nós mesmos. É disso que eles vivem. Então, se isso acabar, acaba o sustento deles. Quero dizer para você que está me ouvindo que essa guerra é muito mais espiritual do que carnal. Essa guerra está num plano espiritual. Seja a nova ordem, a velha ordem, tudo é controlado por um pequeno grupo de pessoas. E esse pequeno grupo não pode ser vencido por qualquer meio físico. Eles controlam as mídias, o sistema educacional, o sistema de saúde, a informação, o conhecimento. Eles controlam tudo. Mas tem uma única coisa que eles não podem controlar. Uma consciência desperta. Uma consciência iluminada. Uma pessoa espiritualizada. Por isso tentam nos manter longe disso. Para quem não sabe, aqui no canal mesmo, Espiritualidade TV, tem uma playlist que eu montei, não só com vídeos aqui desse canal, mas de outros canais, que falam sobre o sistema.
Quem quiser conhecer melhor o funcionamento do mundo e do sistema monetário, eu sugiro que assista os vídeos dessa playlist, um por um. Eu vou colocar o link na descrição, embaixo do vídeo, no card que vai aparecer aqui em cima na tela, ou você pode simplesmente ir aqui na guia Playlists do canal e assistir. Você tem 3 opções aí, o importante é que você veja. Salva nos favoritos e vai assistindo aos poucos, que vale muito a pena. Nessa playlist está incluída a trilogia Zeitgeist, que eu mencionei agora há pouco e disse que ia falar mais sobre, né? Essa trilogia é composta por 3 documentários de 2 horas, 2 horas e meia cada. São longos, são, mas vale muito a pena ver cada um. Chega a ser enjoativo, mas depois de assistir você muda completamente seu modo de encarar a vida e o mundo. Não é exagero, tá, gente? Não é propaganda, não. Essa trilogia é excelente para quem quiser entender como o nosso mundo funciona. Indispensável. O primeiro filme ele começa já detonando as religiões. E isso causa um afastamento por parte do pessoal religioso, que acaba não vendo o resto, né? Para mim isso foi um grande erro do criador. Mas eu sugiro que você assista com a mente aberta ou pule o começo, porque a segunda parte já fala sobre a farsa do 11 de setembro. E é muito bom. Ele mostra provas concretas de que aquilo ali foi tudo uma farsa. Se você é religioso, ignore o começo. É uma parte que fala sobre religião comparativa. Ignore, mas eu peço encarecidamente que veja o resto. E se você é ateu, vai ser mais fácil para você assistir. Mas independente da sua crença, vejam Zeitgeist. Vejam. E entendam como funciona o nosso sistema. E então, busquem a espiritualidade e a iluminação para que vençamos essa batalha. Ora porra. Dê like no vídeo e se inscreva no canal. Isso é um espaço de mídia independente que não recebe financiamento do George Soros nem da putada do globalismo mundial. E não seja como seu amigo, aquele comunista porra, e prestigie. Muito obrigado.